Fala aí, pessoal que acompanha o estúdio Metamorfose, passar mais uma dica para vocês aqui. Hoje nós vamos conversar sobre como nós temos que lidar com a frustração, beleza? Já vou pedir para vocês o seguinte, já deixa o seu like nesse vídeo e compartilha ele, porque tem pessoas que vão precisar dessa informação para continuar na sua jornada. E um outro item muito importante para você continuar recebendo esse tipo de vídeo é se inscrevendo no canal OSA Estúdio Metamorfose, onde o objetivo principal é a sua transformação. É isso aí, vamos lá para o tema então. Pessoal, qual é o nosso maior desafio na nossa vida? É nos manter na jornada do nosso caminho. Você tem um objetivo, você tem um sonho, você tem algo que deseja realizar, seja no âmbito financeiro, seja no âmbito espiritual, seja no âmbito social, né? Ele fama, independente do que seja, ou seja no âmbito emocional, questão de relacionamento. E às vezes no nosso caminho, na nossa jornada, algumas coisas não funcionam. Aí o que acontece? Você colocou energia naquilo e aquilo não está funcionando. Automaticamente vem a frustração. E o nosso tema de hoje é como lidar com a frustração. Aí nós temos vários caminhos. E um dos caminhos que nós temos que seguir é o seguinte: é entendimento, é conhecimento. Para que você tenha conhecimento, você tem que estudar, você tem que analisar, você tem que meditar sobre isso, sobre esse tema, sobre essa informação, para que existe um ditado um ditado muito antigo, né? E vem essa informação vem até pela religião, né? Vem por aqueles um livro sagrado, né? É um livro sagrado que fala sobre isso, que fala o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Há mais de 2000 anos isso daí estava escrito. E quando a gente para analisar, cara, faz total sentido. Não estou falando aqui sobre religião, tá bom? Fora, totalmente fora, mas trazendo essa verdade para a nossa vida, que é um princípio. Por quê? Quando você tem o conhecimento de algum tema, você tem a análise profunda dele, a internalização dele, realmente você se liberta de algumas coisas. Como o nosso tema hoje é falar sobre frustração, eu vou falar sobre a minha vida. Que é melhor do que eu expressar para vocês a minha vida e ver se a minha vida está fazendo sentido para você? Eu tenho um objetivo definido, claro, do que eu quero para a minha vida. E algumas coisas não têm dado certo. Aí começa a questão do questionamento, né? Questionamento. Aí me questionei. Identifiquei alguns gaps na minha vida. Identifiquei algumas coisas que estavam faltando. E o que estava realmente faltando na minha vida? Uma boa análise, uma boa identificação de quem realmente é o Otoniel, do que o Otoniel acredita e o que o Otoniel vai fazer com que aquilo que ele acredita nos resultados dele. Então vamos lá, para vocês entenderem. Vamos um pouco mais profundo. A primeira coisa que nós temos que entender é como é que a mente humana funciona. Ela tem três partes, como eu já falei para vocês, você já deve ter visto algum vídeo meu no YouTube, no Instagram, no Facebook, não importa. Ela tem três partes principais. Isso é a mente humana. Ela tem, é a mesma coisa, uma mente, mas ela é dividida em três. Ela tem consciente, subconsciente e o inconsciente. O inconsciente, vamos falar dele porque a gente não mexe nele,
nível, tá certo? A gente ainda não tem acesso nele, que é, ele tem duas funções somente, só duas funções. Sistema imunológico é regenerar o corpo humano, é manter você nessa existência e sempre estar regenerando. Suas células, a cada 2 anos, se não me engano, opa, desculpa, tremeu aí, todo o seu corpo se regenera. Então, quando você vai falar da sua idade biológica, a verdade é que você tem 2 anos. 2 anos de idade, é incrível, né? É muito louco isso. Agora, quando você vai olhar para a sua experiência, de quanto tempo de experiência, de convivência que você está neste mundo, aí você pode colocar aí 80, 90, 100, 200 anos, né? Mas eu, particularmente, eu não vou falar a minha idade, não vou falar aqui, jamais vou falar a minha idade, mas a verdade é que a minha idade tem 2 anos de idade, né? Isso aí. Agora as minhas experiências, né? A barba branca, cabelo começando aqui, os cabelos brancos, eu tenho por aí, mais ou menos aí, vou botar aí uns 35, 40. Eu não tenho mais de 50 anos, tá bom? Então vamos colocar, eu não tenho menos de 30 e não tenho mais do que 50. Eu tenho 45 anos de idade, pessoal. É claro, vocês estão olhando aí, parece que o Otoniel tem 18 anos, né? Desculpa algumas pessoas aí, mas tudo está linkado na mentalidade. O que você acredita, quem você é. Então, primeiro você tem que entender isso. Então, uma das funções do inconsciente é o sistema imunológico. É aquele sistema que qualquer tipo de doença que vem, bactéria, vem para você, ele tem já um mecanismo para combater e regenerar aquelas células, seja o que for. Então é para manter você vivo. É meio assim, cara, meio complicado eu falar isso, mas como para te dar. É a fonte da juventude, já está dentro de você. Você foi criado para viver eternamente nessa terra aqui. É muito louco falar isso, mas vocês vão entender. Vai ver nos outros vídeos que vão vir para frente, que vocês vão entender como o inconsciente nosso funciona. Uma outra função dele, ele só faz essas duas coisas, uma outra função dele é sistema central nervoso. O que é o quê? Fazer seu coração bater desde quando você estava no ventre da sua mãe. Olha que interessante. O seu coração foi o primeiro órgão a ser formado. E o incrível é que quando os médicos, né, tem a última opção dele, qual é o último órgão que ele vai fazer para sobreviver? É o coração, vai dar choque, fazer o que for. Então, se o coração bater, é o primeiro a ser construído e é o último a parar de funcionar. Otoniel, mas aí tem a morte cerebral que fica lá nos equipamentos. Mas aí o médico fala, olha, ele já está morto, ele está funcionando pelos equipamentos. Significa o quê? O coração, que é o primeiro e o último, ele já parou de funcionar. Claro que existem alguns milagres, tá certo? Existem algumas coisas, não tirar milagre, mas algumas coisas que não é explicado pela ciência e o coração volta a bater, independente do só estava funcionando o seu cérebro, tá bom? Significa que essa pessoa ainda tinha coisa para fazer nessa terra aqui, tá bom? Nesse nível de consciência, ou sei lá, dá o nome aí que você quiser aí, espaço, sei lá, dá aí o nome que você quiser. Então entendemos que o inconsciente ele só tem duas funções: sistema imunológico, te regenerar, e o sistema nervoso central, que faz seu coração bater, o seu pulmão funcionar, o sistema sanguíneo, né, o sistema circulatório funcionar, mandar sangue para a ponta aqui do meu dedo, ou a raiz do meu cabelo, e assim por diante, te manter a vida. O que significa isso? Em última instância, já existe dentro de você uma inteligência infinita que faz a vida fluir através de você. Beleza? Agora vamos para uma outra
camada, que é o subconsciente. O subconsciente, ele só tem 6 funções, ele não faz nada além disso. E é o subconsciente que se comunica com o inconsciente. Se alguma coisa estiver travada, algum problema aqui, ó, essa comunicação com a fonte da vida, com a inteligência infinita, ou ela vai estar bloqueada, ou ela vai estar fluindo de uma forma errada. Ou mesmo, ela vai estar, se aqui tiver com as programações corretas, ela vai fluir naturalmente, facilmente. Quando a gente fala natural, é uma coisa sem esforço. Vai fluir naturalmente, você vai ter vida com abundância, você vai ser próspero, você vai ser rico, você vai ser amável, você vai ser amor, você vai ser vida e assim por diante. Quando não há nenhum tipo de programação errada aqui, a inteligência infinita, ela acaba podendo se expressar através de você. Tá beleza? Então o subconsciente ele tem 6 funções e nada além disso, nada mais. Ele só faz essas coisas, que memória de longo prazo, hábitos, a função dele gerenciar as emoções, função dele gerenciar a ociosidade. O que é ociosidade? Assim, rápido, né? Que essa palavra nem todo mundo está acostumado com ela. Ociosidade simplesmente é o que? Zona de conforto. O objetivo da ociosidade é economizar energia. Para quê? Para te proteger. Uma outra função dele é a autoproteção. Cara, ele vai utilizar todo o armamento bélico que ele tem para te proteger, para que a vida flua através de você. Só que se tiver uma programação errada aqui, ele vai utilizar as armas erradamente. E uma outra função dele que fica bem entre o consciente e o subconsciente é como se fosse esse dedo aqui, né? Esse dedo. É uma camada fina que é um firewall, um antivírus, é uma proteção que ele faz, uma proteção dele mesmo, e tudo aquilo que faz sentido para ele, com as programações dele, ele permite entrar, ou mesmo se entrar sem a autorização dele, ele faz uma vasculha, opa, isso daqui está fora, isso aqui não faz sentido, ou mesmo não são as minhas crenças, não são as minhas programações. Por favor, se retire. E ele tira aquela sugestão, né? Aquela informação. Beleza? E para a gente finalizar esse primeiro entendimento é o consciente. O consciente ele só tem 4 funções, ele faz mais nada além disso. É importante você entender isso, que para a gente dar o próximo passo para a questão de como você lidar com a frustração, você tem que entender como é que sua mente funciona. Então vamos lá. Consciente, ele só faz. Ele tem memória de curto prazo. Caramba, onde eu deixei o meu veículo? Opa, aqui embaixo. Qual é o meu telefone? Tenho rápido na minha mente. Esse telefone meu de contato. Mas o primeiro telefone, eu não lembro. Está lá no subconsciente, na memória de longo prazo. Memória de curto prazo, força de vontade, quando você quer mudar, é ali que está a força de vontade, que é a tomada de decisão. A parte analítica, porque agora, exatamente agora, você está analisando se isso faz sentido para você, se isso não faz sentido para você. Tá beleza? E é legal isso, significa que você é uma pessoa consciente. Isso é muito bom, porque você vai precisar desse nível de consciência para você conseguir passar pela frustração, tá beleza? Então vamos lá, mais uma coisa finalizando aqui o consciente, que é racional. Ele é muito racional, ele racionaliza tudo. Por quê? Se não tiver uma razão para aquilo que você está fazendo, cara, o seu consciente fala, isso não é importante para mim. Por isso que os gurus, por isso que essas pessoas que estão trabalhando com reprogramação mental, eles falam o seguinte, olha, você tem que ter um propósito, você tem que ter uma missão de vida, você tem que ter um objetivo. Para quê? Para manter você no caminho, tudo aquilo tem que ter uma razão, senão você acorda de manhã
às vezes com a frustração, às vezes com um sentimento ruim, e aquilo vai trazer para você aqui, opa, a energia que está na força de vontade no nível consciente, ela se esgota e ela vai lá embaixo. Sugou todas as suas energias. Se você não tiver uma razão, se você não tiver um propósito de vida, se você não tiver uma missão de vida, cara, você não vai reprogramar sua mente e você vai continuar naquele ciclo da sua vida que tudo repete, não é nada novo. Dificuldade financeira, dificuldade no relacionamento amoroso. Olha que interessante. Às vezes a pessoa ela tem um perfil para atrair para a vida dela de uma pessoa que não dá valor para ela. Aí pode ser bonitão, pode ser bonitona, pode ser o que for, mas aquela pessoa só coloca ela para baixo, só tira a energia dela, ela não é feliz onde ela está. É agradável para os olhos dela, é agradável sim para alguns tipos de sentimento, mas para a vida dela como um todo é a pior coisa que pode existir. Hoje o pessoal fala em que relacionamentos tóxicos, né? Vamos colocar assim. Então, por que sempre eu atraio relacionamentos tóxicos para mim? Porque você está vivendo num ciclo. Se você não colocar um propósito na sua vida, que talvez seja, cara, é se amar em primeiro lugar, é você se amar, é você dar valor a você primeiro, e depois você vai dar valor a outras pessoas. É primeiro você se amar, porque se você não se amar, você não consegue amar as outras pessoas. Então, em primeiro lugar, é você. Mas, se você tem uma programação no seu subconsciente, hábito, memória a longo prazo, lembra? Emoções. Se está lá programado que você tem que dar prioridade a outras pessoas e relegar você, cara, até você mudar essa programação dentro de você, a sua energia lá no subconsciente, lá do consciente, que é a força de vontade de querer mudar, de determinar, ela vai esgotando. Você não vê resultados e ela vai esgotar de uma forma que eu vou desistir, isso não é para mim, larga, chega para lá, não aguento mais essa vida, tá tudo de novo e parece que não tem um resultado. Aí, meu amigo, se você não tiver um propósito na sua vida que é se amar, se aceitar, meu amigo, você vai ficar naquele ciclo, meu amigo e minha amiga, né? Vai ficar naquele ciclo interminável. Então, meu convite para você aqui hoje é: entenda como a sua mente funciona. Entendeu? Meu irmão, agora é só você colocar em prática as suas ações diárias. Entendemos aqui? Tá, show, beleza, entendemos o túnel. Agora vamos ver como cada uma dessas funções e cada uma dessas mentes, nós não vamos falar sobre a mente inconsciente, mas eu vou pegar mais pesado com vocês aqui, na programação, tá beleza? E principalmente no consciente, tá beleza? Então vamos lá. Vocês já entenderam que existe uma inteligência infinita dentro de você, dentro do Otoniel e dentro de você. Que essa inteligência, ela simplesmente entrega para você a vida. Se você tiver com a programação certa, você vai ter vida com abundância. Se você tiver com a programação certa, você vai ter saúde. Por quê? São duas funções. Sistema imunológico, olha, e o sistema nervoso central. Beleza? Paramos de falar nisso um pouco, agora nós vamos subir. Vamos nos aprofundar um pouco da nossa conversa. Frustração. Caramba, tenho feito, tenho dedicado, tenho colocado energia e não estou vendo o resultado. E aí? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: qual é o seu propósito? Qual é a sua missão de vida? Qual é o seu maior desejo? Vamos começar por aí, seu maior desejo.
Fala para você mesmo. Escreve num caderno. Eu tenho aqui, olha, dá licença, rápido. É porque eu tirei tudo do meu bolso e coloquei ele na mesinha para não me atrapalhar, tá certo? Mas olha só, aqui eu tenho um papelzinho aqui, ó. Aqui tá o meu maior desejo. E esse papelzinho, ele anda no meu bolso. Para onde eu vou, eu levo ele. Por quê? Quando eu estou lá quase desanimando, minha energia, lembra lá, consciente, pessoal, energia, força de vontade. Força de vontade. Quando ela está diminuindo a energia, que ela é igual ao celular, ela acaba a bateria, né? Está diminuindo, eu pego meu papelzinho e vou ver aqui, ó, qual é aquilo que canta o meu coração, aquilo que me dá alegria, né? Aí eu vou lá, tá aqui, ó, maravilha, é isso, cara, esse é meu objetivo principal, esse aqui é meu propósito de vida aqui, ó, tá aqui. O que faz? É como se eu tivesse pego o meu telefone e colocado na bateria para ele recarregar, entendeu? Se eu não tiver um propósito bem definido, um desejo ardente no meu coração, o que vai acontecer? A energia da força de vontade vai acabar e a minha programação que está no meu subconsciente vai falar mais alto. Quem governa o subconsciente? Sou eu. Eu tenho esse poder de governar ele. No entanto, se eu quiser mudar alguma programação do meu subconsciente, eu tenho que colocar bastante energia. Vou dar um exemplo para ficar fácil para vocês. Acredito que a maioria de vocês já sabem dirigir, correto? Mas traz aí na sua memória quando você começou a aprender a dirigir. Cara, que dificuldade. Eu lembro que eu aprendi a dirigir, eu estava falando isso com um amigo meu, não entrei muito em detalhe com ele, mas eu falei que eu aprendi a dirigir num Fusca 90... Caramba, num Fusca 66 do meu irmão. Ele comprou esse Fusca, né? Aí eu, cara, olha, eu queria aprender. Para ele me ensinar, eu fiquei lavando aquele Fusca, eu acho que uns 3 meses, 2 meses. Toda semana eu estava lá lavando o Fusca dele e deixando um brinco, né? Eu ia lá no guarda-roupa dele, sem autorização dele. Pegava a chave, abria o Fusca dele e limpava o Fusca todinho. Ele era do bombeiro, quando ele chegava do turno dele, do trabalho dele, ele viu o Fusca limpinho e falava nada. Mas ele já entendia, poxa, meu irmão quer aprender a dirigir. Aí um dia ele me chamou, pô, vamos ali dar uma volta comigo. Ele me chamou e me ensinou a dirigir. Que eu estou trazendo essa informação para vocês, que é muito interessante você entender como é que sua mente funciona. Cara, quando eu fui, a primeira vez que eu fui dirigir, ele parou, me colocou no volante, né? Ah, senta aí, ó, freio, acelerador, marcha, seta para cima, vai para a direita, seta para baixo, para a esquerda, farol, me explicou tudo do carro na teoria. Para você andar com o carro, pisa na embreagem, passa a primeira, solta o freio de mão e vai soltando a embreagem, acelerando devagarinho e vai acelerando e soltando, tá? Meu irmão, passei tudo certinho, tá? Na hora que eu fui soltar a embreagem, o carro, buf, morreu. Aí falou, você tem que acelerar junto. Aí tá. A primeira, cara, foi aquela arrancada, ele pisa na embreagem, eu pisava na embreagem e parava. Então, houve uma dificuldade muito grande para o Otoniel aprender de início. Por quê? Era um novo hábito, era uma nova programação que eu estava colocando no meu subconsciente. O que eu estava utilizando? Eu estava utilizando a minha parte analítica, tá certo? O que era? Seta para um lado, seta para o outro, farol, tá, freio, acelerador, olhando lá, a marcha. Eu estava usando a minha parte racional, eu estava aprendendo a dirigir para quê? Num futuro bem próximo, eu estava pegando o carro dele e saindo para namorar. Eu tinha uns 16 anos de idade, mais ou menos, sei lá, mais ou menos isso.
Isso era, cara, eu quero aprender a dirigir. E eu estava utilizando a força de vontade. Eu não tinha programação dentro de mim de dirigir. Então eu estava tendo dificuldade. E é normal ter dificuldade no início. É normal. Eu sabia andar de bicicleta. Muito fácil, muito fácil não, é se equilibrar. Mas para mim já era fácil, era natural. E agora eu estava partindo para um veículo automotor. Volante, seta para um lado, seta para o outro, farol, pisca-alerta, freio de mão, acelerador, freio, embreagem e assim por diante. O que aconteceu? Persistência, resiliência e sempre alimentando a minha força de vontade, aquela energia que vai acabando. Poxa, eu não sei dirigir, isso não é para mim, é muito difícil. Mas como eu queria tanto, eu tinha dado uma razão para aquilo, eu tinha um objetivo lá na frente, automaticamente o meu subconsciente, que qual é a função dele? Ociosidade, economizar energia. Ele me desgastava, eu ficava estressado porque eu não estava conseguindo. Era o quê? Era o meu sistema do subconsciente, autoproteção. Ô Toniel, você está gastando muita energia com isso, com essa nova habilidade. Não, você não precisa disso não, cara. Seu irmão te leva para onde for, seu pai tem carro, ele te leva para onde for. Você tem ônibus, pega bicicleta, e assim por diante. Dando lá, ou ele entendendo, não é a função dele racionalizar, mas o entendimento do subconsciente é só economizar energia. Para ele, aquilo de lá vai me matar, porque eu estou gastando muita energia. E ele tem que economizar energia. Mas quem governa a minha vida é o meu consciente, tá certo? Eu vou conseguir e eu tenho um objetivo. E assim fui. Hoje, se eu quiser, eu não faço isso porque eu sei que isso é inseguro, isso causa acidente. Mas se eu quiser, hoje eu dirijo com uma só mão, falando ao telefone, não é o certo. E eu não faço isso porque isso é inseguro. Mas eu criei tanta habilidade que hoje eu não mais gasto força de vontade para dirigir. Eu não gasto mais a minha parte analítica para dirigir. Eu não gasto mais a minha parte racional para dirigir. Eu simplesmente dirijo naturalmente. O tanto que às vezes eu me digo, caramba, eu já estou aqui, eu já passei por sinal de trânsito, por estrada, por tudo, no automático. Deu sinal vermelho, parei, deu sinal amarelo, diminuí, deu sinal verde, fui, já está no automático. E assim é na sua vida para qualquer tipo de propósito. Então, pessoal, está frustrado? Calma aí, beleza? Qual é a forma que eu tenho para poder me manter na jornada? A frustração, ela é um sistema, eu não vou entrar nesse detalhe agora com você, tá certo? Mas a frustração é uma dor. E a dor, o que ela significa realmente para a gente? A maioria das pessoas, deixa eu só chegar meu para eu ficar mais confortável aqui e falar com vocês. A maioria das dores, a maioria das pessoas, quando fala em dor, ela fala o quê? Isso é um mal para a minha vida. Cara, pessoal, não é um mal para a sua vida. A dor, ela é um sinal, é um alerta. Tem alguma coisa de errado. Aí nós vamos voltar lá no inconsciente. O inconsciente que é a inteligência infinita, que é aquela programação que já vem de fábrica. Ela quer fluir através de você e você expressar realmente a vida. O propósito seu de viver nessa terra aqui é expressar a vida, viver com abundância em todas as áreas. Se alguma área está trazendo dor para você, não é coisa ruim a dor. A dor é um alerta. Eu estou repetindo, estou sendo insistente para isso mudar na sua cabeça. Às vezes você está com uma dor no ombro, independente que seja dor. Significa o quê? Que a vida está fluindo, não está fluindo através de você e ela está encontrando algum tipo de bloqueio. Vou dar um exemplo para vocês aqui.
eu não sinto dor nenhuma nesse braço, no outro, em parte nenhuma do meu corpo. Significa o quê? Que a vida está fluindo normalmente para mim. Vamos dizer que comece a dar uma dor nesse ombro meu, independente qual seja. Opa, é um alerta, é o meu subconsciente. Opa, a vida não está fluindo naturalmente pela vida do Otoniel através do ombro. Otoniel, tu toma essa dor. Aí eu, no nível consciente, eu tenho que ter um entendimento do seguinte: para aí, se a dor é um alerta, o que está de errado? Aí eu vou no médico, eu primeiro vou analisar o que eu fiz. Será que eu fiz muito exercício físico e isso distendeu a musculatura, ou o nervo, ou é uma dor, sei lá, do esforço físico? Não, não fiz isso. Comi alguma coisa que pode ter influenciado? Não. É uma autoanálise, tem que ser rápido. Ah, beleza, cara, eu não consigo identificar. Aí o que você faz? Você vai no mecânico ou você vai no eletricista, correto? Para poder identificar. Para resolver o problema de ombro não é o eletricista, não é o mecânico. Você vai no médico, você vai procurar um especialista. Se você, vamos lá, você está dirigindo o seu carro, aí vai e acende uma luzinha lá no painel seu que o combustível chegou na reserva. Ai meu Deus, isso é do mal. Não, é um alerta, olha, o combustível vai acabar, isso é uma dor. Abriu um alerta, é uma dor. O combustível vai acabar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir no mecânico para ele ir lá e resolver isso? Eu tenho que ir no eletricista para ir lá e apagar aquela luzinha? Não! Eu tenho que ir no especialista resolver aquela dor. E aonde que eu vou? Num posto de gasolina. Entenderam? Você tem que fazer uma análise. Você tem que analisar. Analisou? Beleza, onde eu tenho que ir agora? Posto de gasolina, fui lá, abasteci, tem que estar cheio e a luzinha ainda não apagou, aí sim eu vou no eletricista. Então o que você faz? Faz uma autoanálise de você. Foi alguma coisa que você comeu? Foi alguma coisa que você usou um esforço repetitivo muito grande, sei lá? Foi? Não! Aí você vai e procura um especialista. Aí você vai no médico, marca uma consulta, vai lá, explica para ele, começou essa dor ontem, já analisei isso, e eu não sei, eu não consigo levantar o braço direito, dá uma dor e assim por diante. Ele vai analisar ali, beleza, vai te passar medicamento que você vai utilizar, cara. Ele é o especialista. Ele tem autoridade, ele estudou 8 ou 10 anos para poder entender aquilo ali. Beleza, foi. Resolveu o problema? Show de bola. Não resolveu o problema? O que você faz? Reanalisa. Opa, não foi esforço físico, não foi alguma coisa que eu comi, fui no especialista, ainda continuo com a dor. Será que é alguma coisa emocional? Aí você vai para outro tipo de análise. Aí, opa, já tratei isso. Aí o que você vai procurar? Um especialista em emocional, mente humana. Olha, eu vou aconselhar uma coisa aqui para vocês. A maioria dos meus colegas de trabalho hipnoterapeuta, a maioria deles, eles não dão esse conselho, mas eu, Otoniel, dou esse conselho. Sabe o que você faz? Cara, vai procurar um psicólogo. Sabe por quê? O psicólogo, ele trabalha com a mente consciente, mas o objetivo dele é influenciar aquelas programações que estão no subconsciente. Perfeito? Vai no psicólogo. Se for um bom psicólogo, preste atenção que eu vou falar com você. Ele vai te confrontar, ele vai te ouvir, claro, normal. Eu já fui. Ele vai te ouvir, vai te entender. E com as técnicas dele, com o entendimento dele, com o profissionalismo dele, com a experiência, e ele é um profissional especializado nisso, ele vai te confrontar. Se ele não te confrontar, meu amigo, na boa, muda, vai para um outro psicólogo, que esses aí, ele só quer te agradar. Você tem que procurar aqueles psicólogos que te confrontam, que você sai de lá do consultório dele
com raiva dele, filho da mãe. Sabe por quê? Porque ele entendeu que existe alguma coisa errada no seu subconsciente e você precisa consertar. É claro, ele toda vez vai te confrontar? Não. Ele vai saber o momento certo de te confrontar, tá beleza? Pode ser não ser na primeira consulta, não ser na segunda, ele ainda está te entendendo, ele está entendendo como é que sua mente funciona. Terceira, quarta, quinta, sexta, sei lá, mas em algum momento ele pode te confrontar e te dar algum remédio para você não sentir, né, muito desconforto. Mas se você sair de frente dele e não tiver nada para você analisar, nada para você se confrontar, talvez o confronto vai ser leve. Opa, abre um alerta para você, meu amigo, aí eu vou te falar de boaça, como um cara que quer ver a sua transformação. Muda de psicólogo, vai outro. Tá bom? Nós temos muitos aqui, ó, do lado aqui da sala do estúdio Metamorfose, onde eu faço meus atendimentos aqui, tem uma excelente profissional aqui do lado aqui. Eu não vou falar o nome dela porque ela não me deu autorização, mas se vocês quiserem vir aqui, ó, é só vir em frente Jardim São Benedito aqui, Rua Marechal Deodoro 122, sala 13. Esse é meu estúdio, tá bom? Estúdio Metamorfose, tá aqui. E logo na frente, eu acho que no número 12, é o consultório dela. Vai ali, pega o telefone dela, entra em contato, conversa com ela, tá beleza? Se ela for uma boa psicóloga, ela vai te entender, vai entender como é que sua mente funciona. Em alguns momentos, ela vai cutucar lá na ferida. Para quê? Para gerar realmente desconforto em você. E assim você possa mudar a sua jornada. Beleza? Então, primeiro faz isso. Já foi, não resolveu, aí você vai para uma parte mais profunda. Um exemplo, eu, Otoniel, sou hipnoterapeuta. A hipnoterapia, ela trabalha onde? Ela trabalha com o subconsciente, a gente trabalha lá dentro. A gente tem técnicas de hipnose que nós vamos ultrapassar. Lembra lá do fator crítico, que é aquele sistema de proteção? Nós vamos passar lá, vamos entender a causa raiz do problema. Entendeu a causa raiz do problema? Vamos dar sugestões para reprogramar a sua mente e pum! Vai ser naturalmente a sua transformação. Mas tudo bem, se você não quiser vir em mim primeiro, tudo bem. E eu entendo que o profissional de psicologia, por que eu estou falando neles aqui agora? Tá? Por que eu estou falando? Porque eles trabalham muito com o nível consciente seu. E para ter alguma mudança no seu subconsciente, na sua programação, é aqui que está o segredo. Sabe por quê? Vamos lá, deixa eu explicar para vocês aqui. E porque eu gosto muito de psicólogos, gosto demais deles. E só para você entender, existe uma inteligência infinita dentro de você, meu amigo e minha amiga. E ela quer se expressar, que é a vida, tá beleza? Existe uma mente que tem lá todas as nossas programações e ela vai responder para o seu exterior, para os seus resultados, para o seu condicionamento. Ela vai responder de acordo com a programação que está lá dentro, tá beleza? Se a programação que for lá estiver errada, a vida vai fluir erradamente para você. Você vai atrair relacionamentos tóxicos para você, você vai atrair empregos que você não gosta, você vai atrair pessoas que te fazem mal, você vai atrair condições no seu ambiente que te faz mal porque a programação está errada. Beleza? Mas para você mudar essa programação, o seu nível consciente, a sua mente consciente, ela tem que estar com a programação inicial. Lembra que eu falei para vocês que a parte analítica é função do consciente, da parte de cima, e a parte
subconsciente, ela não tem a função de racionalizar, de analisar, não é a função dela. Ela simplesmente se expressa, ela trabalha com emoções. Se você tivesse no momento aquela emoção, raiva, seja o que for, tiver muito grande, o seu consciente sai de cena e fala assim: subconsciente, emoção eu não gerencio, é com você. Aí você vai falar uma coisa que você não gostou, que te feriu uma outra pessoa, e você vai se arrepender. Desculpa, ou você vai ter uma atitude não adequada naquele momento, e o que vai acontecer? Você vai se arrepender, porque quando a sua mente racional ela voltar a gerenciar a sua vida, o que vai acontecer? Nossa Senhora, os mineiros, né? Nossa Senhora, que besteira que eu falei. Eu não deveria ter tido aquela atitude, eu não deveria ter falado aquilo com meu filho, com a minha filha, com o meu patrão, com o meu colega de trabalho, independente que seja. Você vai se arrepender. Por quê? Porque não é função do consciente gerenciar emoções, é do subconsciente. Então, por isso que lá no início do vídeo eu falei com vocês que vocês têm que ter um propósito definido, vocês têm que ter uma missão de vida, vocês têm que ter um desejo que arde no seu coração. Cara, qual é o desejo da sua vida? Qual é o desejo da sua vida? É um relacionamento? É ter amor entre vocês dois? É ter um relacionamento de pai e filho, o maior desejo da sua vida? É a riqueza? É dinheiro aquilo que faz o seu coração cantar? Tudo bem, meu amigo, minha amiga, tudo bem, de boa. O que você precisa é qual é o seu desejo ardente? Beleza, é isso. O que eu faço hoje que eu não consigo alcançar esses objetivos? Eu tenho esse hábito, vamos dizer riqueza. Eu sou um gastador. Quando que eu vou ter? Se eu ganho, vou dar um exemplo para você, se eu ganho R$100 e gasto R$110 por mês, quando é que eu vou ficar independente financeiramente ou eu vou me sentir rico? Nunca! Você sempre vai estar preocupado porque você tem um hábito ruim. Agora, quando você ganha R$100 e gasta 90 por mês e 10% dele você investe em alguma coisa para ter um lucro no futuro, opa, o que acontece? Você está com o hábito correto, você está com a programação correta lá no fundo do seu subconsciente. É isso que eu quero mostrar para vocês. Se tem algum hábito que não faz sentido com o seu desejo que arde no seu coração, você tem que mudar sua programação. Aí como é que você muda? A primeira coisa, você já se conscientizou. Está aqui, ó. Você tem que se conscientizar isso. Esse é meu desejo ardente. Esse é meu objetivo de vida. Esse é meu propósito de vida. Beleza. Então agora, eu tendo isso em mente, consciente, o que eu tenho que mudar lá no meu profundo? Eu tenho que mudar meus hábitos, eu tenho que mudar meus comportamentos, eu tenho que mudar os meus sentimentos, eu tenho que mudar a minha resposta para quando eu tiver esses problemas. Por isso que eu falo, o consciente, vamos colocar assim, outra forma fácil para você entender. Só lembrando o seguinte, pessoal, dá um like aí no vídeo, cara. É só apertar um botãozinho. O que você está fazendo com isso? Eu estou transbordando para você conhecimento que pode mudar a sua vida a partir de hoje. Se você colocar isso em prática e entender isso, volta o vídeo, vê 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 vezes. Eu tenho um grupo de mastermind com os colegas hipnoterapeutas. Aí eu acabei lá na nossa conversa lá, eu coloquei uma dificuldade que eu estava. Aí ele, Daniel,
Lembra que no seu processo de terapia lá na Omni, que você estava lá, eu vi, cara, que você falou sobre um livro, falou sobre um cara, que é o... Não vou dar o nome dele aqui não. Vou te fazer uma pergunta. Quantas vezes você leu esse livro na sua vida? Eu falei, cara, eu li uma vez só. Ele, legal. Você me fez uma pergunta, por que eu não tenho cabelo branco, por que minha barba, porque eu não tinha barba e eu simplesmente reprogramei o meu subconsciente para que a vida, para que a inteligência infinita pudesse se expressar. E hoje eu tenho barba fechada e a barba dele é bonita e ele não tem cabelo branco. Aí ele falou, sabe por quê, Otoniel? Porque aquele livro que você leu, que é o Poder do Subconsciente, eu li ele 70 vezes. Uau! Então, pessoal, para você mudar a sua jornada, pega esse vídeo aqui e vê 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Para você mudar, para você se transcender, para você sair do seu casulo. Lembra? Metamorfose. Talvez hoje você é uma lagarta e agora você entrou no seu casulo. Está na hora de você rasgar esse casulo, deixar as asas se abrirem e pegar voo. Para isso, talvez é repetir. Por que eu estou falando isso? Lembra? Vou repetir de novo. Tudo está no consciente. O exemplo que eu ia dar para vocês. Imagina um navio. O navio, ele só tem um comandante. Ele tem vários funcionários espalhados em cada uma das suas funções. Mas ele tem um comandante. A sua mente consciente é o seu comandante. Ela que vai direcionar o navio para onde você quer que ele direcione. Todas as programações, lá tem tudo lá, se você der uma ordem, aumentar a velocidade e virar a bombordo, todo o conglomerado lá de funcionários tem fazendo todas as máquinas funcionarem, todos os equipamentos, eles vão aumentar a velocidade e eles vão virar a bombordo. Se você der ordem e é o bombordo que está indo em direção a um iceberg, meu amigo, lá embaixo eles não vão questionar as suas ordens, porque não é função deles, eles não estão vendo que está. O cara que está lá colocando força no motor, às vezes está lá no porão, está sendo direcionado, 70, 80, não sei, 40 funcionários para um navio ser direcionado. Mas você que é o comandante, você tem a visão do futuro, você consegue enxergar. Opa, se eu utilizar meus equipamentos aqui, eu tenho que passar pelo canal, que às vezes tem isso, né? Eu tenho que virar um pouco para lá, um pouco para cá, você dá as ordens. Eles não questionam a sua ordem, ele vai responder. Assim é o nosso subconsciente. Ele não vai questionar a sua ordem, ele vai expressar, ele vai responder. Então, pessoal, é aqui no consciente o primeiro ponto, aonde você tem que mudar. Caramba, Antônio, você está falando sobre frustração e eu estou frustrado hoje. E a resposta para você é: você tem um propósito definido na sua vida? Você tem uma razão por estar fazendo isso? O seu coração queima quando você fala no seu desejo, no seu maior desejo, no seu propósito de vida, na sua missão de vida? Fala, Antoniel, fala assim. Então, traz ele de volta à sua mente. Vai lá, fala diante do espelho, está aqui todos os dias. Eu falo, eu repito aqui para mim e utilizo isso para eu me manter na minha jornada. Sabe por quê? Sair do casulo requer esforço. Sair do casulo para você voar como uma borboleta, ganhar os céus. Antigamente você se arrastava em árvore, você se arrastava no chão porque você era uma lagarta. E agora eu estou trazendo a oportunidade para você rasgar o casulo onde você está, deixar as suas asas se abrirem e depois você ganhar novos ares. Então é isso, pessoal. Para hoje é isso. Você tem que ter um propósito bem definido.
E quando você estiver frustrado com alguma coisa, meu amigo, o que você tem que fazer? Voltar nesse propósito. Eu, particularmente, Otoniel, eu não só volto quando eu estou frustrado, não. Todos os dias, todas as horas, eu estou dirigindo o meu carro, eu estou falando mentalmente a minha frase de poder. Você quer ver? Eu estou no espelho, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é a minha frase de poder. Antes de eu dormir, a mesma coisa. Eu faço isso diariamente, todas as horas. Por quê? Para eu me manter na minha jornada, para eu conseguir ultrapassar esse tempo de frustração, que pode ser qualquer um. Cara, se você chegar para o Márcio Miquelis, o Érico Rocha, o Pablo Mação, que são os meus 3 mentores, e você perguntar para eles, você já se sentiu frustrado nessa jornada? Você já tem sucesso? Já sabe por que eles estão almejando algo maior do que eles? E para eles alcançarem algo maior do que eles têm que reprogramar a mente deles de novo. E às vezes aquilo que ele está fazendo, colocando a energia dele, não está trazendo o retorno que ele quer. Estou frustrado com isso daqui, mas eles param? Não param. Essa é a mentalidade. A dor não para eles. A dor é um alerta. Opa, aqui não está funcionando. Vou colocar minha energia nisso, 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 nisso e nisso. Uma delas vai dar retorno. E aquilo que der retorno, aí ele potencializa. Aí, meu amigo, vai embora. Então esse é o recado para você hoje. Tá beleza? A dor não é uma coisa ruim. A dor é um alerta. Analisa aquela dor. Procura um especialista para tratar ela. Tá bom? E bola para frente. E hoje eu quero trazer para vocês o seguinte. A frustração ela só é vencida se você tiver uma razão na sua vida, se você tiver um propósito na sua vida. E no mais fácil para a gente encontrar propósito e razão na minha vida é qual é o meu maior desejo? O que me faria acordar de manhã e eu lutar pelaquilo, o meu maior desejo? Independente de qual que seja a área. Amorosa, financeira, espiritual, independente qual seja. Traz aquilo à tona, seja de infância. O meu maior desejo que arde de meu coração todos os dias, onde está linkado o meu propósito de vida, eu adquiri com 9 anos de idade. Olha que legal, 9 anos de idade. De lá para cá, é nisso que eu tenho trabalhado. Mudei muito na minha vida. O Otoniel de há 5 anos atrás é outro, de 10 anos atrás, cara, é outro, de 6 meses atrás, eu me transformo, porque quando eu vejo que eu estou na zona de conforto, né, subconsciente lá, me deixa lá muito tranquilo na ociosidade, está na hora de eu entrar no casulo para eu voar ares mais altos, e assim eu vou seguindo com a minha vida. Beleza, pessoal? Agradeço pelos likes daquelas pessoas que colocaram aí. Muito obrigado, gratidão pela vida de vocês. Para aqueles que ainda não deram like, pessoal, me ajuda aí, contribua com a minha vida, que quando você dá o like, o sistema vê que, o tema foi legal, me ajudou de alguma forma. Vou contribuir para chegar para outras pessoas. E se inscreva no canal, cara. Vai lá, aperta o botãozinho lá, se inscreve no canal, aperta o sininho para quando eu tiver mais informações iguais a essa, você ser o primeiro a receber. Não o algoritmo, sei lá como é que fala aí, você estiver em busca aí dessa informação e mandar para você. Não, aqui neste canal a gente fala sobre transformação, sobre metamorfose, sobre você conseguir voar novos ares. Todo o conhecimento que você tem te trouxe até aqui. Show de bola! Agora chegou a hora de você utilizar todo o seu conhecimento, todas as suas experiências e novos hábitos, reprogramar sua mente para um novo patamar. E é assim que a gente vai fluindo a nossa vida. Assim que você acorda de manhã tendo prazer na vida. Cara, eu tenho prazer na minha vida. Sinto muita dor? Pra caceta! Muito!
Muitas dores. Dá vontade de desistir? Dá vontade de desistir, mas por que eu não desisto? Por quê? Porque eu tenho um desejo ardente no meu coração. Porque eu tenho frases de impacto que impactam diretamente no meu coração. Porque eu tenho pessoas que dependem de mim, que elas precisam ver o meu sucesso para que elas tenham sucesso. Quem são esses? Com quem eu estou preocupado? Com quem? São dois níveis de pessoas, tá bom? Primeiro, a minha família, minha esposa, meus dois filhos. Eles têm que ver o sucesso na minha vida para eles continuarem a jornada deles e eles alcançarem o sucesso através da minha vida. E as outras pessoas, aquelas que me seguem, que são vocês, aquelas pessoas que estão lá no meu grupo de transbordo, aonde eu dou algumas pílulas, um áudio, né? E eu converso diretamente com elas, que estão lá no WhatsApp. Essas são as pessoas que eu me preocupo de não desistir. Acordar de manhã e vamos trabalhar, meu irmão. Vamos trabalhar, vamos transformar vidas. Valeu, pessoal. Gratidão pela vida de vocês. Um forte abraço e ficamos por aqui. Estúdio Metamorfose, aonde a sua vida será transformada. Apertar o botãozinho aqui, ó. Não funcionou. Tem que ligar ele. Agora tá piscando, ó. 1, 2, 3. Forte abraço, pessoal.